Livro 2. O aprendizado do guerreiro. Capítulo 5. A espada é afiada. Depois de guardar o valia numa garagem alugada, embarquei no ônibus para São Francisco que faz conexão com o aeroporto. Pegamos um engarrafamento, achei que perderia o voo. Comecei a ficar ansioso, senti o abdômen tenso. Tão logo percebi isso, pus a sensação de lado, conforme fora treinado. Relaxei e apreciei a paisagem ao longo da rodovia litorânea, refletindo no crescente domínio que adquiria sobre a tensão, que tanto me afligira no passado. Consegui pegar o avião quase em cima da hora. Papai, uma versão mais velha de mim mesmo, já com os cabelos ralos, e usando uma camisa esporte de um azul berrante sobre o peito musculoso, recebeu-me no aeroporto, com um forte aperto de mão e um sorriso carinhoso. O rosto de mamãe contraiu-se ternamente ao receber-me à porta do apartamento, abraçando-me e beijando-me, contando as novidades de minha irmã e de meus sobrinhos. Nessa noite mamãe tocou piano para nós, eu creio. Na manhã seguinte, papai e eu fomos ao campo de golfe. Durante todo o tempo senti uma forte tentação de contar-lhe minhas aventuras com Sócrates, mas achei melhor silenciar. Talvez algum dia explicasse tudo por escrito. Era bom estar em casa, só que tudo me parecia distante e recuado no tempo. Depois do jogo de golfe fomos tomar uma sauna no ginásio. Dani, a vida de universitário deve estar lhe fazendo bem. Disse papai. Você está diferente, mais relaxado, mais agradável de se conviver, não que antes você não fosse. Ele buscava as palavras certas, mas eu já entendera. Sorri. Se ele ao menos soubesse. Alguns dias depois encontrei minha motocicleta uma Triumph, 500 cilindradas. Foram necessários alguns dias para acostumar-me a ela, e quase levei 2 tombos. Nas 2 vezes pensei ter visto Joy saindo de uma loja e virando uma esquina. E cuidei de não me esquecer desse detalhe. Chegou a minha última noite em Los Angeles, peguei o capacete e saí para comprar uma mala nova. Ao sair, ouvi papai dizer: Cuidado, Dan, não se veem muito bem as motocicletas à noite. Seus conselhos como de costume. Está bem, pai, tomarei cuidado, gritei em resposta. Liguei a moto e saí no ar quente da noite, usando minha camiseta de ginasta, a leves desbotada e botas. Senti-me no topo do mundo, havia tantas expectativas. Meu futuro estava prestes a mudar, pois naquele mesmo momento, 3 quarteirões adiante, George Wilson se preparava para virar à esquerda na Western Avenue. A motocicleta seguia ruidosa ao entardecer, as luzes da rua faiscando me aproximar da Seventeen com a Western. Ia atravessar o cruzamento quando percebi o Cadillac branco à minha frente, sinalizando para a esquerda. Reduzi a velocidade, uma precaução menor que provavelmente salvou minha vida. Quando atravessei o cruzamento, o Cadillac acelerou, repentinamente, cortando-me à frente. Por uma fração de segundo, o corpo com o qual eu nascera não foi destruído. Houve tempo suficiente para pensar, mas não para agir. Vire à esquerda! Gritou minha mente. Mas havia o tráfego. Dê uma guinada para a direita. Mas eu bateria no paralama de um carro. Inclinei a moto. E eu ficaria debaixo das rodas. Não havia mais opções. Acionei os freios e esperei. Parecia irreal como um sonho até eu vislumbrar a expressão horrorizada no rosto do motorista. Com um baque terrível e o ruído de vidros quebrando, a moto chocou-se com o paralama dianteiro do carro, esmagando minha perna direita. Em seguida tudo se acelerou, e o mundo enegreceu. Devo ter perdido a consciência pouco depois que fui lançado sobre o carro e estatelei no asfalto. Um instante de abençoado entorpecimento, e então a dor começou como um torno incandescente que apertava e esmagava cada vez mais minha perna, até eu não conseguir mais suportar e começar a gritar. Queria que a dor parasse, rezei por um momento de inconsciência. Ouvia vozes distantes. Não sei como não ouvi. Telefone dos pais. Calma, eles já estão chegando. Por fim ouvi uma sirene e percebi que tiravam meu capacete e me colocavam na maca. Olhei para baixo, e vi um osso branco saindo pelo couro rasgado da minha bota. A porta da ambulância bateu e de súbito lembrei-me das palavras de Sock. E você será testado severamente, antes de terminar. Segundos depois pareceu-me estar deitado na mesa de raios-x,
da sala de emergência do Hospital Ortopédico de Los Angeles. Um médico reclamava do cansaço. Meus pais chegaram correndo ao hospital, parecendo muito velhos e pálidos. Foi quando a realidade desabou sobre mim. Atordoado e em estado de choque, comecei a chorar. O médico foi eficiente, anestesiou-me, pôs o osso no lugar e suturou meu pé direito. Mais tarde, na sala de operação, o bisturi traçou uma linha vermelha, longa e profunda em minha pele, cortando músculos que antes haviam trabalhado tão bem para mim. O osso da pelve foi retirado e o médico fez um enxerto na fratura da coxa direita. Finalmente, uma placa metálica foi introduzida no centro do osso, a partir do quadril, como uma espécie de gesso interno. Permaneci semi-consciente durante 3 dias, tomando pílulas para dormir que mal me livravam da dor implacável e torturante. Durante a noite do 3º dia acordei na escuridão ao sentir alguém sentado ao meu lado, silencioso como uma sombra. Joy levantou-se e ajoelhou-se ao lado da minha cama. Acariciava minha testa quando me virei, envergonhado. Ela sussurrou. Vim assim que soube. Eu queria que ela presenciasse as minhas vitórias, mas sempre me via derrotado. Mordi o lábio e senti o gosto salgado das lágrimas. Joy virou delicadamente meu rosto e fitou-me nos olhos. Sócrates tem um recado para você, Dani. Pediu que contasse a você esta história. Fechei os olhos e ouvi com atenção. Um velho e seu filho trabalhavam numa pequena fazenda e dispunham de um único cavalo para puxar o arado. Um dia o cavalo fugiu. Que lástima, solidarizaram-se os vizinhos. Que azar! Quem pode dizer se é sorte ou azar? Replicou o fazendeiro. Uma semana depois, o cavalo voltou das montanhas, trazendo 5 éguas selvagens para o estábulo. Que sorte! Exclamaram os vizinhos. Sorte? Azar? Quem pode dizer? Respondeu o velho. No dia seguinte, o filho, tentando domar uma das éguas, caiu e quebrou a perna. Que horror! Quanto azar! Azar? Sorte? O exército passou por todas as fazendas recrutando os jovens para a guerra. O filho do fazendeiro não teria utilidade para eles, por isso não foi levado. Bom? Mal? Sorri tristemente e mordi novamente o lábio, assaltado por uma onda de dor. Joy tranquilizou-me. Tudo tem um propósito, Dani. Cabe a você tirar o melhor proveito disso. Como tirar proveito deste acidente? Não existem acidentes, Dani. Tudo é uma lição. Tudo tem um propósito, um propósito, um propósito. Repetiu sussurrando ao meu ouvido. Mas e a ginástica, o treinamento? Esse é o seu treinamento. A dor pode purificar a mente e o corpo, queimar muitos obstáculos. Joy percebeu meu olhar interrogador, e acrescentou. Um guerreiro não busca a dor, mas se ela vem, ele a usa. Agora descanse, Dani, descanse. Disse, saindo silenciosamente quando a enfermeira entrou. Não vá, Joy, murmurei, mergulhando em sono profundo, sem me lembrar de nada. Os amigos vinham e meus pais estavam lá diariamente. Porém, a maior parte do dia interminável eu passava sozinho, deitado de costas. Observava o teto branco e meditava durante horas, assaltado pela melancolia, autopiedade e esperanças vãs. Numa terça-feira, sustentado por um par de muletas novas, saí na manhã ensolarada de setembro, e manquei lentamente até o carro de meus pais. Emagrecera quase 15 quilos e as calças frouxas caíam nos quadris saltados. A perna direita parecia uma vara, com uma longa cicatriz arroxeada na lateral. Era uma manhã limpa e clara, e uma brisa fresca acariciou meu rosto. O vento trazia aromas já esquecidos de flores, e o gorjeio dos pássaros numa árvore próxima misturava-se aos ruídos do tráfego, produzindo uma sinfonia para meus sentidos recém-despertos. Permaneci alguns dias com meus pais, descansando ao sol e exercitando-me lentamente na parte rasa da piscina. Forçava dolorosamente os músculos de minha perna machucada a trabalhar. Minha alimentação era frugal. Iogurte, nozes, queijo e verduras frescas. Começava a recuperar a vitalidade. Alguns amigos convidaram-me para passar algumas semanas em sua casa de Santa Mônica, a 5 quarteirões da praia. Aceitei, satisfeito com a oportunidade de passar mais algum tempo ao ar livre.
Todas as manhãs caminhava lentamente pela areia quente e sem as muletas, sentava-me junto à água. Ouvia as gaivotas e as ondas quebrando na areia, fechava os olhos e meditava durante horas, esquecido do mundo à minha volta. Berkeley, Sócrates e meu passado pareciam distantes, em outra dimensão, em outra vida. Logo comecei a fazer exercícios, a princípio devagar, em seguida mais intensamente, até passar várias horas por dia suando sob o sol quente, saltando nos calcanhares, fazendo flexões e torções, alongando com cuidado os braços e os ombros, esforçava-me nos exercícios até sentir que cada músculo trabalhava até o limite, que meu corpo reluzia de suor. Por fim saltava numa só perna até a água e se sentava ali, sonhando com grandiosos saltos mortais. As ondas lavavam meu suor e levavam meus sonhos. Treinei com afinco até meus músculos ficarem rijos e delineados como uma estátua de mármore. Tornei-me um dos frequentadores mais regulares da praia, que faziam do mar e da areia sua própria vida. Malcolm, o massagista, sentava-se ao meu lado e contava piadas. Doc, perito beberrão da Rand Corporation, sentava-se comigo na areia diariamente e conversávamos sobre política e mulheres. Na maioria das vezes, sobre mulheres. Eu tinha tempo para pensar em tudo o que me acontecera desde que conhecera Sócrates. Pensava na vida e seus propósitos, na morte e seu mistério. E me lembrava de meu misterioso mestre, suas palavras, as expressões vivazes, mas principalmente lembrava-me de sua risada. O sol quente de outubro foi substituído pelas nuvens de novembro. Cada vez havia menos pessoas na praia, e durante esse período de solidão usufruí uma paz que há muitos anos não sentia. Pensei em ficar ali a vida inteira, mas sabia que teria de voltar para a escola depois do Natal. Meu médico deu os resultados das radiografias. Sua perna está se recuperando bem, Sr. Milman, extraordinariamente bem, eu diria. Mas quero adverti-lo. Não tenha muitas esperanças. A natureza de seu acidente torna pouco provável a possibilidade de voltar à ginástica. Eu não disse uma palavra. Logo depois despedi-me de meus pais e peguei o avião de volta para Berkeley. Rick foi me pegar no aeroporto. Fiquei com ele e Sid, durante mais alguns dias. Eu criei uma rotina diária até o início das aulas. Todas as manhãs, agarrando-me às muletas, ia até o ginásio e treinava nos aparelhos de musculação, em seguida jogava-me exausto na piscina, onde auxiliado pela leveza da água, forçava a perna a andar até sentir dor sem parar, até o limite da dor. Depois deitava-me na beira da piscina e alongava os músculos a fim de manter a flexibilidade de que precisaria em futuros treinamentos. Finalmente, descansava, lendo na biblioteca, até mergulhar num leve cochilo. Eu tinha telefonado para Sócrates e avisado que estava de volta. Ele não gostava muito de falar ao telefone, e disse-me para visitá-lo quando pudesse andar sem muletas. Achei isso bom, ainda não estava pronto para encontrá-lo. O Natal nesse ano teria sido bastante solitário se Pat e Dennis, dois companheiros de equipe, não tivessem batido a porta de meu apartamento e praticamente me carregado para o carro. Fomos pela neve em direção a Reno e paramos no Pico Donner. Enquanto Pat e Dennis corriam pela neve aos saltos, atirando bolas de neve um ao outro, e descendo a colina de trenó, eu seguia com cuidado sobre o gelo e fui me sentar num tronco. Voltei a pensar no semestre seguinte, e na sala de ginástica. Imaginei se algum dia minha perna voltaria a ficar boa e forte. Um punhado de neve caiu de um galho, com um baque surdo no chão congelado, tirando-me de meus devaneios. Depois disso voltamos para casa. Pat e Dennis cantavam músicas obscenas e eu observava os cristais brancos que caíam à nossa volta, brilhando sob a luz dos faróis, ao pôr do sol. Pensei em meu futuro destruído e desejei de todo o coração poder me livrar de minha mente ruidosa, enterrá-la em um túmulo branco à beira da estrada, naquelas montanhas cobertas de neve. Pouco depois do Natal fiz uma breve visita a Los Angeles para consultar meu médico. Eu poderia substituir as muletas por uma reluzente bengala preta. Voltei assim que pude para a escola e para Sócrates. Às 11h40 da noite de uma quarta-feira atravessei mancando a porta do escritório e vi o rosto radiante de Sock. Eu estava novamente em casa. Quase me esquecera de como era tomar chá, com ele na quietude da noite. Era um prazer muito mais sutil e, sob muitos aspectos, superior a todas as minhas vitórias atléticas.
Olhei para aquele homem que se tornara meu mestre, e percebi coisas que nunca notara antes. Certa vez eu me dera conta de uma luz que parecia envolvê-lo, mas imaginara ser o efeito de meus olhos cansados. Dessa vez eu não estava cansado e não tive dúvida. Havia uma aura claramente perceptível. Sócrates, disse, existe uma luz brilhante em torno do seu corpo. De onde ela vem? De uma vida íntegra. Respondeu ele, sorrindo. Então a campainha tocou e ele saiu para fazer algumas gracinhas, sob o pretexto de abastecer algum carro. Sócrates oferecia mais que gasolina. Talvez fosse sua aura, sua energia ou emoção. De qualquer modo, as pessoas quase sempre saíam mais felizes do que haviam entrado. No entanto, não foi o brilho da aura o que mais me impressionou, mas sim a simplicidade dele, a economia de movimentos e de ação. Eu nunca percebera nada disso verdadeiramente. Era como se eu ouvisse tais profundamente, a cada nova lição aprendida. À medida que tomava consciência das complexidades de minha mente, reconhecia que ele já transcendera as dele. Quando ele voltou ao escritório, perguntei: Sócrates, onde está Joy? Poderei revê-la logo. Ele sorriu, como se estivesse contente em ouvir novamente minhas perguntas. Dan, não sei onde ela está, aquela garota é um mistério para mim, sempre foi. Então falei do acidente e de suas consequências. Sócrates ouviu em silêncio e com atenção, assentindo com a cabeça. Dan, você não é mais o jovem idiota que entrou neste escritório há mais de um ano. 1 ano. Parece que são 10, gracejei. Está dizendo que não sou mais um idiota. Não, apenas que não é mais jovem. Ah, quanta generosidade, Soc. Agora você é um idiota com espírito, Dan. E essa é uma grande diferença. Você ainda tem uma pequena chance de encontrar o portão. Portão. Os domínios do guerreiro são guardados por um portão, bem escondido, como um mosteiro nas montanhas. Muitos batem, mas são poucos os que entram. Bem, mostre-me onde fica esse portão. Eu encontrarei um modo de cruzá-lo. Não é tão simples assim, seu Jeca. O portão está dentro de você, e só você poderá encontrá-lo. Mas você ainda não está pronto, e nem está perto. Se tentasse atravessar o portão agora, significaria quase a morte certa. Há muito trabalho a ser feito antes que esteja pronto para atravessar o portão. Quando Sócrates falava, parecia um pronunciamento. Dan, já falamos muito. Você viu e aprendeu algumas coisas. Agora está na hora de tornar-se inteiramente responsável por sua própria conduta. Para encontrar o portão, você terá que aprender a seguir As regras da casa. Interrompi. Ele deu uma gargalhada, e a campainha soou. Um carro atravessava lentamente uma poça d'água. Observei pela janela embaçada Sócrates correr com seu poncho sob a chuva fina. Vi-o pôr gasolina, ir até o lado do motorista e dizer algo a um homem louro e barbudo. A névoa embaçou novamente a janela, limpei-a com a manga da camisa a tempo de vê-los rir. Então Sócrates abriu a porta do escritório e uma corrente de ar frio fustigou-me. Percebi, pela primeira vez, que não estava me sentindo muito bem. Sócrates ia fazer um chá, mas eu o interrompi. Por favor, sente-se, Soc. Eu faço o chá. Ele se sentou, concordando com o movimento de cabeça. Apoiei-me à mesa, sentindo-me zonzo. Minha garganta doía, talvez o chá aliviasse a dor. Enchi a chaleira e coloquei-a sobre a placa quente, e perguntei. Então terei que abrir uma espécie de caminho interior até esse portão. Sim, de certa forma todos têm. Você abre caminho com o seu próprio trabalho. Antecipando minha próxima pergunta, ele disse. Cada um de nós tem a capacidade de encontrar o portão e atravessá-lo, mas bem poucos estão interessados. Isso é muito importante. Não resolvi lhe ensinar por alguma capacidade inata que possuísse. Para falar a verdade, a sua fraqueza é evidente, assim como seus pontos fortes, mas você tem vontade de empreender essa jornada. Isso calou fundo dentro de mim. Acho que se poderia comparar à ginástica, Soc. Mesmo que pessoas mais gordas, magras ou rígidas possam tornar-se boas ginastas, a iniciação é muito longa e muito difícil.
Sim, é exatamente isso. E lhe digo mais. O seu caminho será bastante íngreme e duro. Minha cabeça fervia e comecei a sentir dores em todo o corpo. Apoiei-me novamente na escrivaninha, e pelo canto do olho vi Sócrates aproximar-se, estendendo a mão para minha cabeça. Ah, não, agora não, não estou preparado, pensei. Mas ele apenas sentia minha testa febril. Em seguida verificou os gânglios em meu pescoço, olhou meu rosto e meus olhos e sentiu a pulsação durante um bom tempo. Dan, as suas energias estão desequilibradas. Provavelmente seu baço está inchado. Sugiro que vá ao médico hoje, agora mesmo. Eu estava realmente sentindo-me péssimo quando entrei mancando no hospital Cowell. A garganta queimava, o corpo doía. O médico confirmou o diagnóstico de Sock. O baço estava muito inchado. Eu me encontrava num estado grave de mononucleose, e fui levado para a enfermaria. Durante a primeira noite de febre e espasmos, sonhei que tinha uma perna enorme e outra atrofiada. Quando tentava girar nas barras ou saltar, tudo se entortava e eu caía. Voltei a mim no final da tarde seguinte, quando Sócrates entrou com um buquê de flores secas. Sócrates, exclamei, fraco, mas satisfeito com a visita inesperada, você não devia. Devia sim. Replicou ele. Vou pedir à enfermeira para arrumar um vaso. Pensarei em você quando olhar para elas, sorri debilmente. Elas não são para olhar, são para comer. Disse ele, saindo do quarto. Logo depois, voltou com um copo de água quente. Amassou algumas flores, envolveu-as num pedaço de gaze que trouxera e mergulhou na água o saquinho de chá improvisado. Este chá o fortalecerá e ajudará a limpar o sangue. Pronto. Beba. O gosto era amargo e forte. Em seguida ele pegou uma garrafinha contendo um líquido amarelo, no qual flutuavam outras ervas amassadas. Massageou com esse líquido a minha perna direita, em cima da cicatriz. Fiquei pensando no que a enfermeira, uma jovem muito bonita e eficiente, diria, se entrasse naquela hora. O que é este líquido amarelo na garrafa, Sock? Urina, com algumas ervas. Urina! Exclamei, enojado, afastando a perna. Não banque o idiota. Disse ele, agarrando a minha perna e puxando-a de volta. A urina é um elixir muito respeitado nas antigas tradições de cura. Fechei os olhos cansados e doloridos. A cabeça latejava como tambores na floresta. Senti que a febre começava a subir novamente. Sócrates pôs a mão na minha cabeça e sentiu as pulsações. Ótimo, as ervas estão fazendo efeito. Esta noite você passará por uma crise. Amanhã se sentirá melhor. Obrigado, Dr. Sock, balbuciei, de modo quase inaudível. Ele levou a mão ao meu plexo solar. Quase imediatamente tudo o que acontecia em meu corpo intensificou-se. Pensei que a cabeça ia explodir. A febre começou a queimar, os gânglios pulsavam. O pior de tudo era a terrível dor em minha perna direita, no local da cirurgia. Pare, Sócrates, pare com isso! Berrei. Ele retirou a mão, e eu fiquei prostrado na cama. Só coloquei um pouco mais de energia no seu corpo do que você está acostumado. Explicou ele. Isso vai acelerar os processos de cura, queimando apenas os pontos onde estão os nós. Se você estivesse livre de obstruções, se sua mente estivesse limpa, o coração aberto e o corpo sem tensões, a energia lhe proporcionaria um indescritível prazer, melhor que o sexo. Você pensaria estar no céu, e de certa forma estaria. Às vezes você me assusta, Sócrates. Os guerreiros sempre são dominados pelo temor e pelo respeito. Disse, sorrindo. De certa maneira você também tem a aparência de um guerreiro, é esguio, é flexível e forte, graças ao rude treinamento da ginástica. Mas tem muito trabalho a fazer se quiser ter a saúde que eu tenho. Eu estava fraco demais para discutir. A enfermeira entrou. Hora de medir a temperatura, Sr. Milman. Sócrates levantou-se educadamente quando ela entrou. Eu continuei onde estava, pálido e em estado deplorável. O contraste entre nós dois nunca fora tão gritante quanto naquele momento. A enfermeira sorriu para Sócrates, que retribuiu o sorriso.
Acho que seu filho logo ficará bom. Disse ela. Exatamente o que eu estava dizendo a ele. Disse Sock, com os olhos brilhando. Ela sorriu novamente. Será que estava tentando seduzir Sock? Ela saiu do quarto, espalhafatosa e tentadora, farfalhando seu uniforme branco. Sócrates suspirou. As mulheres que usam uniforme têm alguma coisa. Disse, pondo a mão na minha testa. Mergulhei em sono profundo. Na manhã seguinte, sentia-me um homem novo. O médico soergueu as sobrancelhas ao me examinar. O baço estava normal e o inchaço dos gânglios tinha desaparecido. Ele voltou a estudar a prancheta ao pé da cama. Estava estarrecido. Não encontro nada de errado, Sr. Milman. Ele quase me pedia desculpas. Pode ir para casa depois do almoço, e repouse bastante. Saiu lendo a prancheta. A enfermeira passou com o uniforme farfalhante. Socorro! Gritei. Sim. Disse ela, entrando. Não consigo entender, enfermeira. Acho que estou com algum problema cardíaco. Todas as vezes que você passa, minha pulsação dispara. O que está querendo dizer? Indagou ela. Qualquer coisa. Ela abriu um sorriso. Parece que você está pronto para ir para casa. É o que todos estão dizendo, mas estão errados. Tenho certeza de que precisarei dos cuidados de uma enfermeira particular. Ela sorriu convidativa e virou-se para se retirar. Enfermeira! Não me deixe, gritei. Naquela tarde, a caminho de casa, fiquei espantado com a melhora da minha perna. Ainda mancava bastante, jogando o quadril a cada passo, mas praticamente conseguia andar sem a bengala. Talvez fosse o tratamento à base de urina de Sock, ou a carga de energia que ele me dera. As aulas haviam começado e novamente eu estava cercado pelos colegas, livros e trabalhos. Só que agora tudo era secundário para mim. Aprender a participar do jogo sem me envolver. Tinha coisas muito mais importantes a fazer no pequeno posto de gasolina, na esquina de Oxford e Yars. Tirei um bom cochilo e fui andando até o posto. Assim que cheguei, Sock disse. Há muito trabalho a fazer. O quê? Indaguei, espreguiçando-me e bocejando. Uma revisão completa. Um grande trabalho. Grande mesmo. Faremos uma revisão completa em você. Ah, é? Desafiei. Diabos, pensei. Assim como a fênix, você queimará no fogo e ressurgirá das próprias cinzas. Isso é uma metáfora, espero. Sócrates estava apenas começando. Gostaria que fosse tão simples assim. Neste exato momento você é uma maçaroca de circuitos enroscados e de hábitos obsoletos. Terá que mudar os hábitos, os pensamentos, os sonhos e sua visão de mundo. Em grande parte, você é uma série de maus hábitos. Ele estava começando a me irritar. Diabo, Sócrates, superei alguns obstáculos difíceis e continuo fazendo o melhor que posso. Você não pode demonstrar algum respeito por mim. Sócrates jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Em seguida aproximou-se e arrancou minha camisa. Enquanto eu voltava a vesti-la, ele despenteou meus cabelos. Ouça, seu grande bufão, todo mundo quer ser respeitado. Mas não se trata apenas de exigir respeito. É preciso merecê-lo, agindo de maneira respeitável. E o respeito de um guerreiro não é conseguido com facilidade. Contei até 10, respirei fundo e indaguei. Então como vou ganhar o seu respeito, seu grande e impressionante guerreiro? Mudando de atitude. Que atitude? Essa atitude de, pobrezinho de mim, é claro. Pare de ter tanto orgulho da mediocridade, mostre um pouco de fibra. Rindo, Sócrates deu um salto, deu-me um tapa na bochecha e cutucou minhas costelas. Pare com isso! Berrei. Eu não estava disposto a brincadeiras. Estendi a mão para agarrá-lo pelo braço, mas ele saltou com agilidade sobre a escrivaninha. Depois pulou sobre minha cabeça, deu um giro e empurrou-me pelas costas para o sofá. Levantei-me, furioso, e tentei revidar o empurrão, mas quando ia tocá-lo, ele saltou de costas por sobre a escrivaninha.
Caí de cara no tapete. Maldição! Eu estava furioso, via tudo vermelho. Ele esgueirou-se para a garagem. Fui atrás mancando. Sócrates estava empoleirado num paralama, coçando a cabeça. Ora essa, Dan, você está zangado. Observação brilhante. Vociferei, furioso e ofegante. Ótimo. Disse ele. Considerando sua situação crítica, você deve estar zangado. Não há nada de errado em sentir raiva ou qualquer outro tipo de emoção. Mas direcione sua raiva sabiamente. Só que começou a trocar as velas de ignição de um Volkswagen. A raiva é uma das suas principais ferramentas para transformar velhos hábitos. Retirou uma vela antiga com a chave apropriada. E substituí-los por novos. Aparafusou uma vela nova e deu um último aperto com uma torção firme da chave. O medo e a tristeza inibem a ação, mas a raiva gera ação. Quando aprender a utilizar adequadamente sua raiva, você poderá transmutar o medo e a tristeza em raiva, e esta em ação. Esse é o segredo da alquimia interna do corpo. De volta ao escritório, Sócrates pegou um pouco de água e começou a preparar a especialidade da noite, um chá de pétalas de rosas, e continuou. Para se livrar dos velhos hábitos, concentre toda a sua energia, não para lutar contra o que é velho, mas para construir o que é novo. Como posso controlar meus hábitos se nem consigo controlar minhas emoções? Você não precisa controlar suas emoções. Disse ele. As emoções são tão naturais quanto o passar dos anos. Às vezes é melhor expressar medo, tristeza ou raiva. Expressar as emoções não é um problema. A chave é transformar a energia das emoções numa ação construtiva. Levantei-me, retirei a chaleira fervendo da placa e servi nosso chá fumegante. Pode dar um exemplo específico, Sócrates? Passe algum tempo com um bebê. Soprei meu chá, sorrindo. Engraçado, nunca pensei que os bebês fossem mestres de controle emocional. Quando um bebê está contrariado, ele se expressa chorando, é um choro genuíno. Ele não fica pensando se deve chorar. Os bebês assumem as emoções por completo. Eles liberam os sentimentos e se livram deles. Desse modo, são excelentes professores. Aprenda isso, e você poderá transformar qualquer hábito antigo. Uma caminhonete Ford entrou no posto. Sócrates dirigiu-se para o motorista, e eu tirei a mangueira da bomba, sem poder parar de rir e tirei a tampa do tanque do carro. Inspirado pela revelação esclarecedora sobre como controlar as emoções, gritei sobre a capota. Soque, estou pronto para fazer esses hábitos detestáveis em pedaços. Então dei uma olhada nos passageiros. Eram 3 freiras escandalizadas. Engasguei-me, tropecei nas palavras, fiquei vermelho como uma beterraba e corri para lavar as janelas. Sócrates inclinou-se sobre a bomba e escondeu o rosto com as mãos. Depois que a caminhonete se afastou, para meu alívio entrou outro freguês. Era o homem louro novamente, aquele com uma barba cacheada. Ele saltou do carro e deu um forte abraço em Sócrates. Como sempre, é um prazer vê-lo, Joseph. Disse Sócrates. Eu digo o mesmo, Sócrates. Ele virou-se para mim e lançou-me um sorriso divertido. Joseph, essa jovem máquina de perguntas chama-se Dan. Aperte o botão e ele faz uma pergunta. Muito engraçado mesmo. Joseph cumprimentou-me. O velho abrandou nos últimos anos? Perguntou com um sorriso largo. Antes que eu pudesse jurar que provavelmente só que estava mais irritável do que nunca, o velho me interrompeu. Ah, estou ficando preguiçoso. Dan teve mais facilidades que você. Estou vendo. Disse Joseph, mantendo-se sério. Você ainda não o fez correr 150 quilômetros ou trabalhar com carvão incandescente? Não, nada disso. Estamos iniciando o básico, como andar, comer e respirar. Joseph deu uma gargalhada divertida. Percebi-me rindo com ele. Por falar em comer. Disse ele. Por que vocês dois não vão ao café quando amanhecer? Serão meus convidados, e improvisarei algo para comermos. Eu estava prestes a dizer que sentia muito não poder ir, quando Sócrates se adiantou.
Será um prazer. O turno da manhã começa daqui a meia hora, logo estaremos lá. Ótimo. Então até logo. Ele pagou o Sock pela gasolina e foi embora. Ele é guerreiro como você, Sock. Ninguém é guerreiro como eu. Respondeu, com uma risada. Nem gostaria de ser. Todo homem ou mulher possui qualidades naturais. Por exemplo, enquanto você se destaca na ginástica, Joseph tornou-se especialista no preparo de alimentos. Oh, você quer dizer cozinhar? Não exatamente. Joseph não cozinha muito o alimento porque destrói as enzimas naturais, necessárias à completa digestão. Ele prepara alimentos naturais de uma forma que logo você verá por si mesmo. Depois de experimentar a culinária mágica de Joseph, nunca mais você suportará o que se come por aí. O que há de tão especial na maneira de ele cozinhar? Na verdade, apenas duas coisas, e ambas sutis. Primeiro, ele dedica total atenção ao que faz. Segundo, o amor é literalmente um dos principais ingredientes de tudo o que ele faz. Você sentirá o gosto do amor muito tempo depois de ter comido. O substituto de Sock, um adolescente desengonçado, entrou e resmungou um bom dia habitual. Saímos, atravessamos as ruas e tomamos a direção sul. Tive que acelerar o passo, ainda mancando, a fim de acompanhar as passadas largas de Sock. Tomamos o trajeto mais pitoresco, pelas ruas laterais, evitando o tráfego movimentado do começo da manhã. Nossos pés esmagavam ruidosamente as folhas secas enquanto passávamos pela sucessão variada de construções que caracterizam Berkeley, uma mistura de estilos, o vitoriano, o colonial espanhol e o neo-alpino, além de prédios de apartamentos semelhantes a caixotes, onde moravam muitos dos 30.000 estudantes. Conversamos durante a caminhada. Sócrates começou. Dan, uma quantidade tremenda de energia será necessária para atravessar a névoa da sua mente e encontrar o portão. Por isso as práticas purificadoras e regeneradoras são essenciais. Pode repetir, por favor. Vamos esvaziar você, desmontar e montar novamente. Ah, por que não disse logo? Provoquei. Você irá readaptar todas as suas funções, como movimentar-se, dormir, respirar, pensar, sentir e comer. De todas as atividades humanas, comer é uma das mais importantes, e é a que será estabilizada em primeiro lugar. Espere um minuto, Sócrates, comer não é uma área especialmente problemática para mim. Sou magro, em geral me sinto bem e a ginástica prova que tenho energia suficiente. De que maneira as mudanças em minha dieta vão fazer diferença? Sua dieta atual. Explicou ele, olhando além dos galhos de uma bela árvore banhados pela luz do sol. Pode proporcionar uma quantidade normal de energia, mas grande parte daquilo que você come, deixa você grogue, afeta o seu estado de espírito e reduz o nível de consciência. E como a mudança na dieta afetará a minha energia? Argumentei. Quero dizer, eu consumo calorias que representam uma certa quantidade de energia. Essa é a visão tradicional, mais superficial. O guerreiro deve reconhecer as influências mais sutis. Nossa fonte primordial de energia é o Sol. Mas, de modo geral, o ser humano, isto é, você. Grato pela deferência. No seu atual estágio evolutivo, você não pode comer a luz solar, exceto de maneira limitada. Quando a humanidade desenvolver essa capacidade, os órgãos digestivos atrofiarão e os processadores de laxantes pararão de funcionar. No momento, uma dieta adequada permitirá a utilização mais direta da energia solar. Essa energia ajudará você a concentrar a sua atenção, aguçando a sua concentração até transformá-la numa espada afiada. Tudo isso acontecerá, eliminando os bolinhos da minha dieta. E mais outras coisinhas. Um dos ginastas olímpicos japoneses, certa vez me disse que não são os maus hábitos que contam, e sim os bons. Isso significa que os bons hábitos devem tornar-se tão fortes a ponto de dissolver aqueles que não são úteis. Sócrates apontou um pequeno restaurante adiante, em Chatuk, perto de Ashby. Eu já passara muitas vezes por ali sem percebê-lo. Então você acredita em alimentação natural, Sock? Indaguei, enquanto atravessávamos a rua. Não é uma questão de acreditar, mas de praticá-la.
Posso lhe dizer uma coisa. Só como alimentos saudáveis e somente a quantidade que necessito. Para poder apreciar o que você chama de alimentação natural, será preciso aguçar os instintos, tornar-se um homem natural. Parece coisa de asceta. Você não toma nenhum sorvetinho de vez em quando? A princípio minha dieta poderá parecer espartana, comparada às indulgências a que você chama de moderação, Dan, mas a forma como me alimento na verdade é muito prazerosa, porque desenvolvi a capacidade de apreciar os alimentos mais simples. E você também conseguirá. Batemos a porta e Joseph veio abrir. Entrem, entrem. Convidou, entusiasmado, como se estivesse nos recebendo em sua casa. E na verdade o restaurante parecia uma casa. Tapetes grossos cobriam o chão da pequena entrada. Mesas de madeira rústica, pesadas e enceradas, preenchiam a sala, e as cadeiras confortáveis de espaldar alto pareciam antiguidades. Tapeçarias decoravam as paredes, exceto uma delas, que era quase inteiramente ocupada por um enorme aquário de peixes coloridos. A luz matinal entrava por uma claraboia no teto. Sentamo-nos bem embaixo dela, sob os raios quentes do sol, ocasionalmente encobertos pelas nuvens que passavam. Joseph aproximou-se com 2 pratos erguidos acima da cabeça. Colocou-os diante de nós com um floreio. Primeiro de Sócrates, depois o meu. Ah, deve estar delicioso. Disse Sócrates, enfiando o guardanapo na gola da camisa. Contemplei a comida. Ali, na minha frente, num prato branco, estava uma cenoura cortada em fatias e uma folha de alface. Fiquei olhando, consternado. Sócrates quase caiu da cadeira de tanto rir, diante da minha expressão, e Joseph precisou apoiar-se na mesa. Ah, exclamei, com um suspiro de alívio, então é uma brincadeira. Sem dizer uma palavra, Joseph levou os pratos e voltou com 2 lindas tigelas de madeira. Em ambas havia uma réplica perfeita de uma montanha em miniatura. A montanha era uma combinação de diferentes tipos de melão. Pequenas porções de nozes e amêndoas, colocadas individualmente, transformavam-se em penedos marrons. Os penhascos escarpados eram feitos de maçãs e fatias finas de queijo. As árvores eram de salsa, cada uma parada com perfeição, assemelhando-se a pequenos bonsai. A neve de iogurte cobria o pico. Em torno da base havia uvas cortadas ao meio e um anel de morangos frescos. Eu não conseguia desviar o olhar. Joseph, que lindo! Não posso comer isso antes de tirar uma fotografia. Percebi que Sócrates já começava a comer, mastigando lentamente, como de costume. Ataquei a montanha com prazer, e estava quase terminando quando, de repente, Sócrates começou a devorar a comida. Percebi que estava me imitando. Fiz o possível para pegar pedaços pequenos, respirando profundamente entre cada mordida, como ele fazia, mas pareceu-me decepcionantemente lento. Para você, Dan, o prazer de comer limita-se ao sabor do alimento e à sensação de barriga cheia. Tem que aprender a usufruir todo o processo, a fome, o preparo cuidadoso, a mesa posta com cuidado, a mastigação, a respiração, a sensação dos aromas, do gosto, a engolição e a sensação de leveza e energia após a refeição. Por fim, você poderá apreciar a completa e fácil eliminação do alimento após ser digerido. Quando prestar atenção a todos esses elementos, começará a apreciar refeições simples, não precisará de tanta comida. A grande ironia é que, na sua maneira atual de comer, apesar de não querer perder uma refeição, você não está inteiramente consciente daquilo que ingere. Não tenho medo de perder uma refeição, argumentei. Fico contente em saber, isso tornará a semana que vem mais fácil para você. Esta refeição é a última nos próximos 7 dias. Só que passou a explicar em linhas gerais o que era o jejum purificador que eu iniciaria imediatamente. Sucos de frutas diluídos ou chás de ervas puras constituiriam minha única alimentação. Mas, Sócrates, preciso de proteína e ferro para ajudar a curar a perna, preciso de energia para a ginástica. Não adiantou. Sócrates sabia ser bastante racional. Ajudamos Joseph com alguns afazeres domésticos, conversamos um pouco, agradecemos e saímos. Eu já estava com fome. Caminhando de volta ao campus, Sócrates resumiu a disciplina que eu deveria cumprir até meu corpo recuperar seus instintos naturais.
Em poucos anos não haverá necessidade de regras. Você pode provar e acreditar nos seus instintos. Mas, por enquanto, você deverá eliminar todos os alimentos que contenham açúcar refinado, farinha de trigo refinada, carne e todas as drogas, incluindo o café, o álcool, o tabaco ou qualquer outro alimento inútil. Concentre sua alimentação nas frutas frescas, cereais integrais e legumes. Eu não acredito em extremos, mas de agora em diante, no café da manhã, coma apenas uma fruta fresca acompanhada, ocasionalmente, de iogurte. No almoço, que é a refeição principal, prefira uma salada crua, batata cozida na água ou no vapor, com pão integral ou grãos cozidos. No jantar, uma salada crua e, ocasionalmente, legumes levemente tostados. Utilize bastante as sementes e frutas secas em todas as refeições, de preferência sem sal. Imagino que a essa altura você deve ser um especialista em frutas secas, só que, resmunguei. A caminho de casa, passamos por um armazém. Estava prestes a entrar e comprar alguns biscoitos, quando lembrei que nunca mais poderia comer biscoitos industrializados. E nos próximos 6 dias e 23 horas, não comeria nada. Sócrates, estou com fome. Eu nunca disse que o treinamento de um guerreiro seria moleza. Atravessamos o campus exatamente no intervalo entre as aulas, e por isso o Stroll Plaza estava cheio de gente. Olhei com tristeza para as garotas bonitas. Sócrates tocou no meu braço. Isso me fez lembrar outra coisa, Dan. Os prazeres da cozinha não são a única regalia que você terá que evitar durante algum tempo. Ei! Estanquei, petrificado. Será que não estou entendendo mal? Quer ser mais específico? Claro. Até estar maduro o suficiente, deixe-o guardado dentro da calça. Mas, Sócrates, argumentei, como se fosse questão de vida ou morte, isso é antiquado, é puritano, irracional e nem um pouco saudável. Cortar a comida, tudo bem, mas isso é diferente. Passei a citar a filosofia da Playboy, Albert Ellis, Robert Rimmer, Jacqueline Souza, e o Marquês de Sade. Cheguei a incluir o Reader's Digest e Direb, mas nada o demoveu. Não adianta tentar dar explicações. Simplesmente você terá que buscar suas futuras emoções no ar puro, nos alimentos puros, na água pura, na percepção pura e na luz do sol. Como poderei seguir toda essa disciplina que você me impõe? Pense nas palavras finais de Buda ao aconselhar seus discípulos. O que ele disse? Eu esperava a inspiração. Faça o melhor que puder. Dito isso, ele desapareceu na multidão. Na semana seguinte comecei meus ritos de iniciação. Enquanto meu estômago roncava, Sócrates preenchia minhas noites com exercícios básicos, ensinando-me a respirar mais profunda e lentamente. Eu progredia com dificuldade, fazendo o melhor possível, sentindo-me letárgico, ansioso pelo AG. Suco de fruta diluído, e pelo chá de ervas, mas sonhando com bifes e pães doces. E eu nem gostava tanto de bifes e pães doces. Um dia ele me mandava respirar com o abdômen, no outro com o coração. Começou a criticar o meu modo de andar, de falar, o modo como os meus olhos vagavam pela sala, como se a minha mente vagasse pelo universo. Nada do que eu fazia parecia satisfazê-lo. Ele me corrigia sempre, às vezes delicadamente, outras nem tanto. A postura correta é uma forma de se harmonizar com a força da gravidade, Dan. A atitude correta é uma forma de harmonizar-se com a vida. E assim por diante. O terceiro dia do jejum foi o mais duro. Eu estava fraco e mal-humorado, sentia dores de cabeça e respirava mal. Tudo isso faz parte do processo de purificação, Dan. Seu corpo está sofrendo uma limpeza, liberando as toxinas acumuladas. No ginásio eu só conseguia ficar deitado, alongando-me. No sétimo dia do jejum eu estava me sentindo bem. Minha fome desaparecera, sentia apenas uma agradável lassidão e a sensação de leveza. Melhorara inclusive nos treinos. Treinava com afinco, limitado apenas pela perna ainda frágil, mais relaxado e flexível que nunca. Quando comecei a comer, no 8º dia, iniciando com pequenas quantidades de frutas, tive de reunir toda a minha força de vontade para não começar a engolir tudo o que via pela frente. Sócrates não tolerava reclamações nem respostas insolentes.
Na verdade, ele só queria que eu dissesse o que fosse absolutamente necessário. Chega de tagarelice inútil. Disse. Aquilo que sai da boca é tão importante quanto o que entra. Assim, consegui perceber os comentários vazios que me faziam parecer um idiota. De fato, era muito bom falar menos, quando comecei a pegar o jeito. De modo geral sentia-me mais calmo. Contudo, após algumas semanas, comecei a me cansar. Sócrates, aposto $1 como posso fazer você dizer mais que 2 palavras. Ele estendeu a mão com a palma para cima e disse: Você perdeu. Devido aos meus sucessos do passado na ginástica, eu acreditava que o meu treinamento com Sócrates seria da mesma forma. Mas logo percebi que, como Sócrates dissera, o treinamento não seria moleza. Meu principal problema era conviver socialmente com os meus amigos. Rick, Sid e eu fomos com 3 garotas à pizzaria Laval. Todos, inclusive a minha garota, dividiram uma pizza gigante de calabresa. Eu pedi uma especial, com vegetais e trigo integral. Enquanto tomavam milkshakes ou cerveja, eu bebericava o meu suco de maçã. Depois eles quiseram ir à sorveteria Fenton Parlour. Enquanto tomavam sundaes, eu pedi um copo de água mineral, e chupei uma pedra de gelo. Eu os olhava com inveja e eles me olhavam como se eu fosse um pouco maluco. E talvez eles estivessem certos. De qualquer forma, minha vida social estava desmoronando, sob o peso da minha disciplina. Desviava-me vários quarteirões de meu caminho para evitar lojas de roscas, barraquinhas de comida e restaurantes ao ar livre, nos arredores do campus. Meus anseios e compulsões tornavam-se óbvios para mim, mas eu lutava contra eles. Se me transformasse num molenga por comer uma rosca com geleia, como poderia encarar Sócrates? Contudo, o tempo passou e comecei a sentir uma resistência crescente. Queixei-me a Sócrates, apesar de seu olhar sombrio. Sócrates, você deixou de ser engraçado. Virou um velho rabugento. Nem se anima mais. Ele me lançou um olhar fulminante. Basta de truques mágicos. Era exatamente isso. Bastava de truques, sexo, batatas fritas, hambúrgueres, doces, roscas, alegria e descanso. A disciplina valia dentro e fora do quartel. Janeiro passou arrastado, fevereiro voou e março chegava ao fim. A equipe chegava ao final da temporada sem mim. Mais uma vez compartilhei meus sentimentos com Sócrates, mas ele não me ofereceu consolo nem apoio. Sócrates, sou um verdadeiro escoteiro espiritual. Meus amigos não querem mais sair comigo. Você está estragando a minha vida. Ele limitou-se a recolher seus papéis. Faça o melhor que puder. Concluiu. Bem, obrigado por este diálogo tão instigante. No fundo, eu estava ofendido porque outra pessoa, ainda que fosse Sócrates, dirigia minha vida. No entanto, cumpria todas as regras com determinação. Mas um dia, durante o treino, aquela enfermeira deslumbrante, estrela de minhas fantasias eróticas desde que fui internado naquele hospital, entrou no ginásio. Sentou-se em silêncio e assistiu à nossa rotina de treino aéreo. Percebi quase imediatamente que todo mundo no ginásio adquirira uma dose renovada de energia, e eu não era exceção. Fingindo concentrar-me nos exercícios, olhava-a, de vez em quando, com o rabo do olho. A calça de seda justa e a frente única tiraram a minha concentração, minha mente imaginava formas mais eróticas de ginástica. Durante o resto do treino estive totalmente consciente da atenção da enfermeira. Ela desapareceu pouco antes do final do treino. Tomei uma ducha, vesti-me e subi as escadas. Lá estava ela, no alto da escada, encostada sedutoramente ao corrimão. Nem me lembro de como subi o último lance. Oi, dame uma. Meu nome é Valerie. Está muito melhor do que na época em que cuidei de você no hospital. Estou melhor, enfermeira Valerie, disse, abrindo um amplo sorriso. Fico feliz pelo seu interesse. Ela deu uma risada e espreguiçou-se, sedutora. Dan, você poderia me acompanhar até a minha casa? Está escurecendo e um homem estranho tem me seguido. Eu estive prestes a dizer que estávamos no começo de abril e que o sol só se poria dali a 1 hora, mas achei que esse era um detalhe bem insignificante.
Andamos um bocado e acabei jantando no apartamento dela. Ela abriu uma garrafa de vinho especial para ocasiões especiais. Dei apenas um gole, mas foi o começo do fim. Eu estava fervendo, mais quente que carne na grelha. Em determinado momento uma voz interior perguntou: "Você é um homem ou um molenga?" E outra respondeu: "Um molenga com tesão." Naquela noite pus a perder toda a disciplina adquirida, comi tudo o que ela ofereceu. Comecei com um prato de sopa de mariscos, em seguida salada e carne. E como sobremesa, várias porções da própria Valerie. Nos 3 dias seguintes não dormi muito bem, preocupado em ter que confessar a Sócrates. Preparei-me para o pior. À noite entrei no escritório, contei tudo a ele, sem desculpar-me e esperei, contendo a respiração. Sócrates ficou em silêncio durante um longo tempo. Finalmente disse: Percebi que você ainda não aprendeu a respirar. Antes que eu pudesse replicar, ele ergueu a mão. Dan, posso entender que você prefira uma casquinha de sorvete ou uma mulher bonita, em vez do caminho que tenho lhe mostrado, mas e você? Pode entender isso? Ele fez uma pausa. Não há elogios nem censuras. Agora você já conhece as ânsias constrangedoras da sua barriga e do seu sexo. Isso é ótimo. Mas lembre-se que eu lhe pedi para fazer o melhor que pudesse. Isso é realmente o máximo que pode dar? O brilho era intenso no olhar de Sócrates, que me fitava longamente. Volte daqui a 1 mês, mas só se estiver seguindo rigorosamente a disciplina. Veja novamente a garota, se quiser, mas não importa os impulsos que possa sentir, recupere sua força de vontade. Farei isso, Sócrates, juro que farei. Agora estou entendendo de verdade. Nem suas resoluções nem sua compreensão irão torná-lo mais forte. As resoluções são sinceras, a lógica é clara, mas nenhuma nem outra tem a energia de que precisará. Deixe que a raiva seja a sua resolução, a sua lógica. Verei você no mês que vem. Eu sabia que, se voltasse a esquecer a disciplina, seria o fim. E prometi a mim mesmo, com crescente determinação, que nenhuma mulher sedutora, nenhuma rosca ou pedaço de carne assada iriam me entorpecer novamente. Eu dominaria meus impulsos ou morreria. Valerie telefonou no dia seguinte. Senti toda a excitação familiar aflorando ao som de sua voz, que há tão poucas horas estivera gemendo ao meu ouvido. Dani, queria muito vê-lo esta noite. Vai estar livre? Ah, ótimo. Saio do trabalho às 7. Posso encontrá-lo no ginásio? Ok, então até mais tarde. Nessa noite fomos ao restaurante de Joseph para uma grande salada surpresa. Percebi que Valerie estava flertando com ele, e com cada homem fisicamente atraente que estava por perto e respirando. Mais tarde voltamos para o apartamento dela. Nos sentamos e conversamos um pouco. Ela ofereceu vinho e eu pedi suco de frutas. Ela acariciou meus cabelos e beijou-me suavemente, murmurando ao meu ouvido. Retribuí o beijo com ardor. Então minha voz interior manifestou-se alta e claramente. Deu fora enquanto você pode, rapaz. Sentei-me e respirei fundo. Eu gaguejei a explicação mais idiota imaginável possível. Valerie, você sabe que acho você muito atraente e excitante, mas estou envolvido com uma disciplina pessoal que não permite o que está prestes a acontecer. Gosto da sua companhia e quero ver você de novo. Mas de agora em diante prefiro que me considere um amigo íntimo, um irmão ou um sacerdote amoroso. Era quase impossível continuar. Ela respirou fundo e alisou seus cabelos. Dan, gosto muito de estar com alguém que não está interessado apenas em sexo. Bem, continuei, mais encorajado, fico contente em saber que se sente assim, porque sei que poderemos compartilhar outros tipos de diversão. E ela olhou para o relógio. Oh, olha a hora, tenho de trabalhar cedo amanhã, portanto, vou ter que lhe dizer boa noite, Dan. Obrigado pelo jantar. Foi ótimo. Telefonei para ela no dia seguinte, mas o telefone estava ocupado. Deixei uma mensagem, mas ela não retornou à ligação. Eu a vi uma semana depois do treino. Ela estava de mãos dadas com Scott, um dos caras da equipe.
Os dois passaram por mim quando eu subia as escadas, tão perto que pude sentir o perfume dela. Valerie cumprimentou-me educadamente. Scott lançou-me um olhar de soslaio e piscou-me significativamente. Eu não sabia que uma piscadela podia doer tanto. Tomado por uma fome desesperadora, que uma salada crua não iria satisfazer, fui parar no Charbroillet. Senti o aroma dos hambúrgueres fumegantes, regados com molho especial. Recordei meus bons tempos, quando comia hambúrgueres com alface e tomate, e com os amigos. Aturdido, entrei sem pensar, fui diretamente à caixa e pedi. Um grelhado com queijo duplo, por favor. Ela me deu o sanduíche, sentei-me, levei-o à boca e dei uma mordida enorme. De súbito percebi o que estava fazendo. Escolhi entre Sócrates e um cheeseburger. Cuspi o que tinha mordido, joguei o resto na bandeja e saí, furioso. Eu não queria mais ser escravo de impulsos fortuitos, isso foi uma decisão. Essa noite marcou o começo de uma fase gloriosa de amor próprio e uma sensação de poder pessoal. Eu sabia que agora ia ser mais fácil. Pequenas mudanças começaram a ocorrer em minha vida. Desde menino eu sofria vários sintomas menores, como nariz escorrendo à noite quando esfriava, dores de cabeça, perturbações estomacais e mudanças de humor. Sempre considerei tudo isso normal e inevitável. Agora todos os sintomas haviam desaparecido. Era constante a sensação de leveza e energia que irradiava de mim. Talvez por isso tantas mulheres flertavam comigo, as crianças e os cachorros aproximavam-se de mim querendo brincar. Alguns colegas de equipe começaram a pedir conselhos acerca de problemas pessoais. Eu deixava de ser um barquinho na ressaca e começava a sentir-me o rochedo de Gibraltar. Relatei minha experiência a Sócrates. Ele assentiu com a cabeça. Seu nível de energia está subindo. Pessoas, animais e até mesmo objetos são atraídos pela presença de um campo de energia, e o respeitam. É assim que funciona. Regras da casa. Indaguei. Regras da casa. E acrescentou. Por outro lado, acho prematuro congratular-se. Mantenha um senso de perspectiva. Você apenas acabou de sair do jardim de infância. O ano escolar chegou ao fim e eu mal percebi. Os exames passaram tranquilamente. Os estudos, que anteriormente eram uma guerra para mim, haviam se tornado um obstáculo menor a ser vencido. A equipe tirou férias curtas e retornou para os treinos de verão. Eu começava a andar sem a bengala, e algumas vezes por semana tentava correr, bem lentamente. Continuei a forçar-me até o limiar da dor, da disciplina e da tolerância, e, naturalmente, a fazer o melhor possível quanto à alimentação, ao movimento e à respiração corretos. Entretanto, o melhor ainda não era o bastante. Sócrates começou a ampliar as exigências. Agora que a sua energia está crescendo, pode começar a treinar seriamente. Pratiquei uma respiração tão lenta que levava 1 minuto para ser completada. Combinado à concentração intensa e ao controle de grupos específicos de músculos, esse exercício respiratório aquecia meu corpo como se eu estivesse numa sauna, permanecendo confortável qualquer que fosse a temperatura. Estimulava-me perceber que estava desenvolvendo o mesmo poder que Sócrates exibira na noite em que eu o tinha conhecido. Pela primeira vez, comecei a acreditar que, talvez, pudesse tornar-me um guerreiro pacífico como ele. Não me sentia mais excluído, e sim superior a meus amigos. Quando um deles se queixava de algum mal ou outro problema que eu sabia poder ser solucionado apenas com uma alimentação adequada, eu dava os conselhos que podia. Certa noite, levei ao posto a autoconfiança recém-descoberta, certo de que estaria pronto para aprender alguns dos segredos antigos e esotéricos da Índia, do Tibete ou da China. Mas, assim que cruzei a porta, Sócrates me deu um pano e mandou-me limpar o banheiro. Deixe o sanitário brilhando. Disse. Nas semanas seguintes, realizei tantas tarefas servis no posto que não tive tempo para meus exercícios importantes. Trocava pneus durante 1 hora, depois jogava lixo, varria a garagem e arrumava as ferramentas. Nunca pensei que fosse possível, mas estar com Sócrates começou a tornar-se tedioso. Ao mesmo tempo, as tarefas exigiam-me mais que o possível. Ele dava 5 minutos para eu realizar um trabalho de meia hora, e criticava-me sem piedade, caso não o terminasse a tempo. Era injusto, irracional e até mesmo insultuoso.
Eu estava pensando em quanto me aborrecia essa situação quando Sócrates entrou na garagem para dizer que eu deixara o chão do banheiro sujo. Mas alguém usou o banheiro depois que eu terminei, argumentei. Não interessa. Disse ele. Agora vai jogar o lixo. Furioso, agarrei a vassoura como se fosse uma espada. Sentia uma calma glacial. Mas joguei o lixo há 5 minutos, Sócrates. Lembra-se disso, velho, ou está ficando esferosado? Ele abriu um sorriso. Estou falando deste lixo, seu asno. Deu um tapa na cabeça e piscou para mim. A vassoura caiu no chão com estrépito. Outra noite, enquanto varria a garagem, Sócrates me chamou ao escritório. Sentei-me, carrancudo, aguardando mais ordens. Dan, você ainda não aprendeu a respirar naturalmente. Tem sido indolente e precisa esforçar-se mais. Foi a gota d'água. Comecei a gritar. Você é que é indolente, estou fazendo todo o trabalho em seu lugar. Ele fez uma pausa, pensei entrever mágoa em seus olhos, mas o que ouvi foi uma voz suave. Não é certo gritar com o seu mestre, Dan. Tarde demais, me lembrei que o objetivo dos insultos de Sócrates sempre fora apontar minha própria turbulência mental e emocional, transformar minha raiva em ação e ajudar-me a perseverar. Antes que eu pudesse me desculpar, ele disse. Dan, está na hora de nos separarmos, pelo menos por um tempo. Você poderá voltar quando tiver aprendido a ser cortês e a respirar corretamente. Um ajudará o outro. Saí cabisbaixo e triste, meu mundo estava na escuridão. Até aquele momento eu não tinha percebido o quanto meu carinho por ele tinha aumentado, e quão grato me sentia. Enquanto caminhava, pensei em como ele fora paciente com meus acessos de raiva, minhas reclamações e perguntas. Jurei nunca mais gritar com ele. Sozinho, procurei com mais afinco que nunca corrigir minha respiração tensa, mas ela só parecia piorar. Se eu respirava profundamente, me esquecia de relaxar os músculos, se me lembrava de relaxar, eu exagerava na dose. Uma semana depois, voltei ao posto para ver e aconselhar-me com Soque. Encontrei-o trabalhando na garagem. Ele me olhou e apontou para a porta. Zangado e magoado, fui embora mancando pela noite. Ouvi a voz dele atrás de mim. Quando aprender a respirar, cuide do seu senso de humor. Sua risada pareceu perseguir-me durante quase todo o trajeto de casa. Quando cheguei na entrada do prédio, sentei-me num degrau e fiquei contemplando a igreja do outro lado da rua, sem ver realmente nada. Eu disse para mim mesmo: vou desistir desse treinamento impossível. No entanto, não acreditava em uma só palavra que dissera. Continuei comendo minhas saladas e evitando todas as tentações. Além disso, lutava tenazmente com a respiração. Quase um mês depois, o verão já ia pela metade quando me lembrei do restaurante. Estivera tão envolvido com os estudos e os treinos diurnos e com Soque à noite, que nunca tivera tempo de visitar Joseph. Agora, pensei tristemente, minhas noites eram completamente livres. Fui até o restaurante ao final do expediente. Estava vazio. Encontrei Joseph na cozinha, limpando cuidadosamente os pratos de porcelana fina. Éramos tão diferentes um do outro. Eu era baixo, atlético, musculoso, tinha cabelo curto e o rosto barbeado. Joseph, por sua vez, era alto, magro, até mesmo frágil, e tinha uma barba loura, macia e cacheada. Eu me movimentava e falava rapidamente, ele fazia tudo com cuidado e lentidão. Não obstante nossas diferenças, ou talvez por causa delas, sentia-me atraído por ele. Conversamos noite adentro, enquanto eu o ajudava a empilhar as cadeiras e varrer o chão. Mesmo enquanto falava, eu me concentrava o máximo possível na respiração, em consequência deixei um prato cair e tropecei no tapete. Joseph, indaguei, é verdade mesmo que Sócrates fez você correr 150 quilômetros? Não, Dan. Disse ele, rindo. Não tenho temperamento para feitos atléticos, só que não lhe disse? Fui seu cozinheiro e assistente pessoal durante anos. Só que raramente fala sobre seu passado. Como você pode ter sido seu assistente pessoal durante anos? Você não pode ter mais que 38 anos. Joseph sorriu, exultante.
Sou um pouco mais velho, tenho 52 anos. Está falando sério. Ele concordou com a cabeça. Então toda aquela disciplina realmente funcionava. Mas se você não teve muito condicionamento físico, qual foi o seu treinamento? Dan, eu era um cara irritadiço e egocêntrico. E só que sempre me pedia para fazer isso, depois aquilo. Muitas vezes eu quase desisti, mas finalmente, aprendi a dar, a ajudar e a ser prestativo. Ele me mostrou o caminho para a felicidade e para a paz. E não há lugar melhor para se aprender a ser prestativo que um posto de gasolina. Exclamei. Sorrindo, Joseph observou. Sabe, ele não trabalhou sempre no posto de gasolina. A vida de Sócrates é extremamente incomum e variada. Conte-me, pedi. Joseph fez uma pausa. Sócrates vai te contar do modo dele na hora certa. Eu nem mesmo sei onde ele mora. Coçando a cabeça, Joseph disse. Pensando bem, nem eu sei. Ocultando meu desapontamento, indaguei. Você também o chamava de Sócrates. Parece uma coincidência improvável. Não, mas esse novo nome, assim como o novo discípulo, tem muita energia. Ele sorriu. Você disse que ele fazia exigências rigorosas. É, extremamente rigorosas. Nada do que eu fazia estava bom, e se ele me pegava lamentando ou resmungando, ele me dispensava durante semanas. Acredito que eu seja o mais esperto dos dois, disse. Ele me mandou embora indefinidamente. É. Por quê? Ele disse para eu não voltar enquanto não aprendesse a respirar corretamente, o que quer que isso signifique. Ah, é isso. Disse ele, soltando a vassoura. Aproximou-se e colocou uma mão em meu abdômen e a outra em meu peito. Agora respire. Disse. Comecei a respirar profundamente, como Sócrates me mostrara. Não, não, suavemente. Alguns minutos depois, comecei a sentir algo estranho no abdômen e no peito. Estava quente, relaxado e aberto. De repente eu estava chorando como um bebê, loucamente feliz sem saber por quê. Naquele momento, respirava sem qualquer esforço, parecia que eu estava sendo respirado. Que delícia! Pensei. Quem precisa ir ao cinema para se divertir? Estava tão entusiasmado que mal conseguia me conter. Mas comecei a sentir que a respiração novamente se acelerava. Joseph, perdi. Não se preocupe, Dan. Você só precisa relaxar um pouco. Agora que você sabe como é a respiração natural, você terá que se deixar respirar naturalmente, cada vez mais, até que a respiração seja normal. A respiração é uma ponte entre a mente e o corpo, entre o sentir e o fazer. Equilibrar a respiração natural traz você de volta ao momento presente. Isso me fará feliz. Isso deixará você equilibrado. Disse. Joseph, abracei-o. Não sei como você fez aquilo, mas obrigado, muito obrigado. Ele abriu aquele sorriso luminoso que me aquecia inteiramente, e deixando a vassoura de lado, disse. Dê lembranças, a Sócrates. A minha respiração não melhorou de imediato. Eu ainda lutava. Mas certa tarde, a caminho de casa, depois de sair da sala de levantamento de peso, percebi que, sem esforço, a respiração estava completamente natural, próximo daquilo que eu sentira no restaurante. À noite entrei impetuosamente no escritório, pronto para oferecer a Sócrates o meu sucesso e pedir-lhe desculpas por meu comportamento. Ele parecia estar me esperando. Escorreguei e parei diante dele, que falou calmamente, como se eu tivesse acabado de sair do banheiro, e não de 6 semanas de treinamento intensivo. Ok, vamos continuar. Você não tem mais nada a dizer, Soc. Não vai me cumprimentar ou elogiar. Não há elogios nem críticas no caminho que você escolheu. Está na hora de você ter autoestima. Balancei a cabeça, exasperado, mas me esforcei para sorrir. Bem, pelo menos eu estava de volta. Depois disso, quando eu não estava limpando o banheiro, aprendi exercícios novos e mais frustrantes, como ficar atento aos ruídos internos até ouvir vários de uma só vez. Certa noite,
Enquanto praticava esse exercício, mergulhei num estado de paz e relaxamento que jamais sentira. Durante um certo tempo, não sei quanto, senti como se eu estivesse fora do corpo. Foi a primeira experiência paranormal conseguida por meu próprio esforço e energia, não precisara dos dedos de Sock pressionando minha cabeça, ou hipnose, ou qualquer coisa que ele fazia. Animado, contei-lhe tudo. Em vez de cumprimentar-me, ele disse: Não se deixe distrair por suas experiências. As experiências vêm e vão. Se você quiser ter uma experiência, vá ao cinema. É mais fácil que yoga e você pode comprar pipoca. Pode meditar o dia inteiro, ouvir sons e ver luzes, ou mesmo ver sons e ouvir luzes, mas não se deixe corromper pela experiência. Abandone-a. Frustrado, argumentei. Só estou experimentando, por que você me disse para fazê-lo? Sócrates fitou-me como se estivesse surpreso. Tenho que lhe dizer tudo? Depois de um momento de muita raiva, me peguei rindo. Ele também riu, apontando o dedo para mim. Dan, você acaba de experimentar uma maravilhosa transformação alquímica. Transmutou a raiva em riso. Isso significa que o seu nível de energia está bem mais elevado do que antes. As barreiras estão caindo. Talvez você esteja, finalmente, fazendo um pequeno progresso. Ainda ríamos, quando ele me deu um pano de limpeza. Na noite seguinte, Sócrates não disse absolutamente nada sobre meu comportamento, pela primeira vez. Captei a mensagem. Teria que me responsabilizar pela minha própria observação, daquele momento em diante. Foi então que percebi a bondade de todas as suas críticas. E quase senti falta delas. Não foi naquele momento que tomei consciência disso, demoraria meses ainda, mas nessa noite Sócrates deixou de ser meu pai para ser meu amigo. Decidi fazer uma visita a Joseph e contar o que tinha acontecido. Desci a Chatuc, quando passaram alguns carros de bombeiro com a sirene ligada. Não pensei nada até aproximar-me do restaurante e ver o céu laranja. Comecei a correr. A multidão já se dispersava quando cheguei. Joseph tinha acabado de chegar e estava de pé diante do restaurante carbonizado e destruído. De repente ouvi seu grito de angústia, e o vi cair lentamente de joelhos e chorar. No momento que eu o alcancei, sua fisionomia estava serena. O chefe dos bombeiros aproximou-se e disse a ele que provavelmente o fogo começara na lavanderia ao lado. Obrigado. Disse Joseph. Oh, Joseph, eu sinto muito. Eu também. Respondeu com um sorriso. Mas há alguns minutos atrás você estava transtornado. É verdade, eu estava mesmo. Sorriu. Lembrei-me das palavras de Sock. Deixe os sentimentos fluir e abandone-os. Até então me parecera uma boa ideia, mas ali, diante dos escombros carbonizados de seu restaurante, aquele frágil guerreiro demonstrara o completo domínio de suas emoções. Era um belo lugar, Joseph, suspirei, meneando a cabeça. Era. Disse ele, tristemente. Por algum motivo a calma de Joseph começou a incomodar-me. Você não está mais transtornado. Ele fitou-me impassível e disse. Tenho uma história que talvez você aprecie, Dan. Quer ouvi-la? Bem, quero. Em uma pequena aldeia de pescadores no Japão morava uma jovem solteira, que deu à luz um filho. Seus pais sentiram-se desonrados, e exigiram que ela dissesse quem era o pai. Temerosa, ela se recusava a dizer. Seu amado pescador revelara-lhe um segredo. Partiria em busca de fortuna e voltaria para desposá-la. Mas os pais da moça não desistiram. Desesperada, ela disse que Akuin, um monge que vivia nas montanhas, era o pai da criança. Escandalizados, os pais levaram o bebê, uma menina, à porta do monge e entregaram-no a ele. Esta criança é sua, deve cuidar dela. É mesmo, disse Akuin, tomando a criança nos braços, acenando em sinal de despedida para os pais. Passou-se um ano e o verdadeiro pai voltou para desposar a moça. Imediatamente foram procurar Akuin e imploraram que ele devolvesse a criança. Queremos nossa filha, disseram. É mesmo, disse Akuin, e entregou-lhes a criança. Joseph sorriu e esperou minha reação.
Interessante essa história, Joseph, mas não entendo por que a contou agora. Isto é, seu restaurante acabou de pegar fogo. É mesmo? Disse ele. Começamos a rir, e eu meneei a cabeça, resignado. Joseph, você é tão maluco quanto Sócrates. Ora, obrigado, Dan, e você consegue se transtornar por nós dois. Não se preocupe, eu estava pronto para uma mudança. Provavelmente irei para o sul dentro em breve, ou para o norte. Não faz diferença. Bem, não vá embora sem se despedir de mim. Adeus, então. Disse ele, dando-me um daqueles abraços que me deixavam radiante. Vou embora amanhã. Não vai se despedir de Sócrates. Ele riu e replicou. Sócrates e eu, raramente nos dizemos olá ou adeus. Mais tarde você compreenderá. Com isso nos separamos. Eram cerca de 3 horas da madrugada de sexta-feira quando passei pelo relógio da avenida, a caminho do posto de gasolina. Mais que nunca estava consciente de quanto ainda tinha que aprender. Entrei no escritório falando a 1000 por hora. Sócrates, o café do Joseph pegou fogo. Ele está indo embora. Estranho. Disse ele. O café não costuma queimar. Ele estava gracejando. Alguém se machucou? Perguntou, sem demonstrar preocupação. Que eu saiba, não. Você ouviu o que eu disse, e não está nem um pouco preocupado. Joseph estava preocupado? Bem, sim e não. Então tudo bem. Simplesmente não se falou mais no assunto. Para meu espanto, Sócrates tirou um cigarro do maço e acendeu. Por falar em fumaça. Disse. Já lhe disse que não existe nada melhor que um mau hábito? Não consegui acreditar no que vi e ouvi. Aquilo não poderia estar acontecendo. Não disse, não. E tenho feito o possível para mudar meus maus hábitos, conforme você me recomendou. Era para desenvolver a sua força de vontade e proporcionar aos instintos uma refeição leve. Pode-se dizer que qualquer ritual inconsciente compulsivo é negativo. Mas determinadas atividades, como fumar, beber, usar drogas, comer doces e fazer perguntas tolas, são boas e mais. Todo ato tem seu preço e seus prazeres. Reconhecendo os dois lados, você se torna realista e responsável por eles. E só então poderá escolher livremente como um guerreiro. Fazer ou não fazer. Há um provérbio que diz: quando se sentar, sente-se. Quando se levantar, levante-se, o que quer que faça, não vacile. Uma vez feita a escolha, realize-a com todo o seu empenho. Não faça como o Carola que pensava em rezar enquanto fazia amor com a esposa, e em fazer amor com a esposa enquanto rezava. Eu ria enquanto Sócrates fazia círculos perfeitos de fumaça com a boca. É melhor cometer um erro com toda a força de seu ser do que evitá-lo cuidadosamente com o espírito vacilante. A responsabilidade está em reconhecer o prazer e o preço, a ação e o efeito e, então, fazer a escolha. Soa como, isto ou aquilo. E a moderação? Moderação? Ele saltou sobre a escrivaninha como um pregador entusiasmado. Moderação? Isso é mediocridade, medo e confusão disfarçados. É a enganação racional do demônio. Não é fazer nem deixar de fazer. É o compromisso vacilante que não traz felicidade a ninguém. A moderação é para os brandos, os apologéticos, para aqueles que ficam sentados em cima do muro com medo de se posicionar, é para os que temem rir ou chorar, viver ou morrer. Moderação. Ele respirou fundo, preparando-se para a condenação final. É chamorno, bem o gosto do diabo. Mas você sempre me ensinou o valor do equilíbrio, o caminho do meio, a moderação. Sócrates coçou a cabeça. Bem, você disse uma coisa certa. Talvez esteja na hora de você acreditar no seu conhecimento interior, nos conselhos do seu coração. Rindo, eu disse. Os seus sermões entram como um leão e saem como um cordeiro, só que você terá que continuar praticando. Ele deu de ombros, descendo da mesa. Sempre me disseram isso no seminário. Eu não sabia se ele estava brincando ou não. De qualquer modo,
só que continuo achando repugnante fumar. Ainda não captou a mensagem? Fumar não é repugnante, mas sim o hábito. Posso fumar um cigarro por dia e não fumar durante 6 meses. E quando fumo, não finjo que meus pulmões não vão pagar o preço. Tomo a atitude correta, a fim de contrabalançar os efeitos negativos. Nunca pensei que um guerreiro fumasse. Ele soprava anéis de fumaça em meu nariz. Eu não vivo de acordo com as expectativas de qualquer pessoa, Dan, nem mesmo de acordo com as minhas. Nem todos os guerreiros agem exatamente como eu. Mas todos nós seguimos as regras da casa, como você vê, então não importa que meu comportamento seja coerente ou não com os seus padrões, e sim que eu não tenha compulsões ou hábitos. Meus atos são conscientes, espontâneos e completos. Sócrates apagou o cigarro, sorrindo para mim. Você se tornou um chato com todo esse orgulho e essa disciplina superior. Está na hora de uma pequena comemoração. Dito isso, ele colocou uma garrafa de gin na mesa. Eu meneava a cabeça, incrédulo. Ele preparou um drink com gin e soda. Soda pop. Indaguei. Só temos suco de fruta, e não me chame de pai. Disse ele, fazendo-me lembrar palavras ditas há tanto tempo. Ofereceu-me um copo de gin com soda e bebeu o dele de um só gole. Então, Disse ele. vamos comemorar, basta de proibições. Aprecio seu entusiasmo, Soc, mas terei um treino duro amanhã. Vista o casaco, filhinho, e venha comigo. Eu obedeci. Só me lembro claramente de que era uma noite de sábado em São Francisco. Começamos cedo e não paramos. A noite resumiu-se num borrão indistinto de luzes, copos retinindo e risos. Lembro-me da manhã de domingo. Eram cerca de 5 horas. Minha cabeça latejava. Caminhávamos pela Mission, atravessamos a 4ª Street. Mal conseguia enxergar os sinais de trânsito devido à neblina da manhã. De repente, Soc parou e ficou contemplando a neblina. Tropecei nele, dei uma risadinha e então acordei rapidamente. Havia algo errado. Uma forma grande e escura saiu da névoa. Meu sonho já meio esquecido ressurgiu como um relâmpago em minha mente, mas desapareceu assim que vi outra forma e depois uma terceira. 3 homens. 2 deles, altos, magros e tensos, bloquearam nosso caminho. O terceiro aproximou-se e sacou um punhal da jaqueta de couro surrada. Senti as têmporas latejarem. Passa a grana. Ordenou. Sem pensar com clareza, comecei a procurar a carteira, tropecei em algo. Ele se assustou e lançou-se sobre mim com a faca. Sócrates, com um movimento mais rápido que já ouvi executar, segurou o pulso do homem, girou-o no ar e atirou-o no chão, ao mesmo tempo que outro bandido saltava sobre mim. Não conseguiu tocar-me, Sócrates chutou-lhe as pernas por baixo com um golpe relâmpago. Antes que o terceiro atacante pudesse esboçar alguma reação, Soc já caíra sobre ele, agarrando-o pelo pulso e golpeando-o com o cotovelo. Sentou-se sobre o homem e perguntou: Você não acha que devia pensar em não violência? Um dos homens começou a se levantar quando Sócrates deu um grito fortíssimo que o jogou para trás. O líder pôs-se de pé, encontrou a faca e capengou furiosamente em direção a Sócrates. Ele se levantou, ergueu o homem sobre o qual estava sentado e atirou-o sobre o líder gritando: Pega! Os 2 rolaram na calçada. Num último ataque desesperado, os 3 vieram para cima de nós, furiosos. Não sei bem o que aconteceu em seguida. Lembro-me de ter sido empurrado por Sócrates e de ter caído. Depois o silêncio, exceto por um gemido. Sócrates estava de pé, imóvel, então sacudiu os braços e respirou fundo. Atirou as facas no esgoto e voltou-se para mim. Você está bem? Sim, menos a cabeça. Foi atingido? Só pelo álcool. O que aconteceu? Ele olhou para os 3 homens estendidos na calçada, ajoelhou-se e sentiu-lhes a pulsação. Virou-os de bruços e estimulou-os quase gentilmente, verificando se estavam feridos. Só então percebi que estava fazendo o possível para reanimá-los. Chame a ambulância e a polícia. Disse, voltando-se para mim. Corri até a cabine telefônica mais próxima.
Por fim dirigimo-nos rapidamente para a rodoviária. Olhei para Sócrates. Havia algumas lágrimas em seus olhos e, pela primeira vez desde que o conheci, achei-o pálido e muito cansado. Quase não falamos na viagem de volta. Para mim foi ótimo. Falar doía muito. Quando o ônibus parou na esquina da University Avenue com a Chatuca, Sócrates desceu e disse: Você está convidado a ir ao meu escritório na próxima quarta para tomar uns drinks. Disse, rindo da minha expressão de dor. E acrescentou: De chá de ervas. Desci do ônibus a uma quadra de casa. Minha cabeça estava prestes a explodir. Parecia que eu tinha perdido a luta e ainda batiam na minha cabeça. Tentei manter os olhos fechados até chegar em casa. Ocorreu-me que talvez fosse assim que os vampiros se sentissem à luz do sol. A luz do sol pode matar. Na nossa comemoração envolta por uma névoa alcoólica, eu aprendera duas coisas. Primeiro, eu precisei me soltar e deixar acontecer. Segundo, eu tinha feito uma escolha responsável. Não ia mais beber. Ademais, o prazer era insignificante, comparado ao que eu estava começando a sentir. O treino de segunda-feira foi o melhor, havia, de alguma forma, a chance de eu estar preparado a tempo. Minha perna estava melhor do que se esperava e eu estava sob a proteção de um homem extraordinário. Andando a caminho de casa, senti tanta gratidão que ajoelhei-me no chão e toquei a terra. Peguei um punhado na mão, ergui os olhos e contemplei as folhas verde-esmeralda balançando ao sabor da brisa. Durante preciosos segundos senti-me lentamente fundir com a terra. Pela primeira vez desde a infância sentia uma presença doadora de vida, a qual não tinha nome. Então minha mente analítica manifestou-se. Ah, isso é uma experiência mística espontânea. E o encanto desvaneceu-se. Voltei aos meus problemas terrestres. Eu era novamente um homem comum, ajoelhado sob um olmo, segurando um pouco de terra nas mãos. Entrei no apartamento deslumbrado e relaxado, li um pouco e dormi. A terça-feira foi tranquila. Uma calma que precede as tempestades. Na quarta-feira de manhã voltei às aulas. A serenidade, que eu considerava permanente, em pouco tempo deu lugar a ansiedades sutis e a velhos impulsos. Depois de todo o meu disciplinado treinamento, fiquei profundamente desapontado. Então aconteceu uma coisa nova. Senti despertar em mim uma poderosa sabedoria intuitiva que podia ser traduzida nestas palavras. Velhos impulsos continuarão a surgir, mas os impulsos não importam e sim as ações. Persista como um guerreiro. A princípio pensei que minha mente estava me pregando peças. Mas não era um pensamento ou uma voz. Era uma sensação de certeza, de conhecimento. Sentia que Sócrates estava dentro de mim, um guerreiro interior. Essa sensação permaneceria comigo. Nessa noite fui ao posto contar a Sócrates a recente hiperatividade da minha mente e a sensação consequente. Ele estava substituindo o gerador de um Mercury. Ergueu os olhos, cumprimentou-me e disse casualmente: Ouvi dizer que Joseph morreu esta manhã. Apoiei-me no carro atrás de mim. Estava transtornado com a notícia da morte de Joseph e a insensibilidade de Soc. Por fim consegui falar. Como ele morreu? Ah, muito bem, imagino. Veja você, ele tinha um tipo raro de leucemia. Joseph estava doente há vários anos. Aguentou bastante. Era um bom guerreiro. Disse com afeição, mas quase sem qualquer sinal de tristeza. Sócrates, você não está nem um pouco triste. Ele pousou a chave inglesa no chão. Isso me faz lembrar uma história que ouvi há muito tempo sobre uma mãe que se desesperou com a morte do filho. Não suporto a dor e a tristeza, disse ela à irmã. Minha irmã, você chorou pelo seu filho antes de ele nascer? Não, claro que não, replicou a mãe, desesperada. Então não precisa chorar por ele agora. Simplesmente ele voltou para o lugar de onde veio, para seu lar original antes de nascer. Essa história é um consolo para você, Sócrates. Bem, acho-a uma boa história. Talvez com o tempo você passe a apreciá-la. Respondeu alegremente. Achei que o conhecia bem, Sócrates, mas nunca pensei que pudesse ser tão insensível.
Não há motivo para infelicidade, Dan, a morte é perfeitamente segura. Mas ele se foi. Só que sorriu baixinho. Talvez ele tenha ido, talvez não. Talvez nunca tenha estado aqui. Sua risada ecoou pela garagem. Subitamente eu percebi por que eu estava tão perturbado. Você vai se sentir do mesmo jeito se eu morrer. Claro. Ele riu. Dan, certas coisas você ainda não compreende. Por enquanto, só posso dizer que a morte é uma transformação, talvez um pouco mais radical do que a puberdade, mas nada especialmente desesperador. É apenas mais uma mudança corporal. Acontece quando acontece. O guerreiro não procura a morte nem foge dela. Sua expressão era mais sombria quando ele voltou a falar. A morte não é triste, triste é o fato de a maioria das pessoas não chegar a viver realmente. Então seus olhos se encheram de lágrimas. Permanecemos em silêncio. Por fim, fui embora para casa. Eu acabara de entrar numa rua lateral quando tive novamente aquela sensação. A tragédia é inteiramente diferente para o guerreiro e para o tolo. Sócrates não estava triste simplesmente porque não considerava a morte de Joseph uma tragédia. Eu só perceberia isso meses depois, em uma caverna na montanha. No entanto, não conseguia deixar de achar que eu, e portanto, Sócrates, devia sentir tristeza diante da morte. Com essa confusão na cabeça, finalmente adormeci. Pela manhã compreendi. Sócrates simplesmente não correspondera às minhas expectativas. Eu já vira a inutilidade de tentar corresponder às expectativas condicionadas dos outros ou à minha própria. Como um guerreiro pacífico, eu escolheria quando, onde e como pensar e agir. Com essa firme decisão, senti que começava a compreender a vida de um guerreiro. Nessa noite, entrei no posto de gasolina e disse a Sócrates: estou pronto. Agora nada poderá me deter. Seu olhar penetrante anulou todos os meus meses de treinamento. Estremeci. Ele sussurrou, mas sua voz pareceu perfurar-me. Não seja tolo. Ninguém reconhece a sua agilidade enquanto não chegar a hora. Não lhe resta muito tempo. A cada dia que passa você está mais próximo da morte. Não estamos brincando, entende? Pensei ouvir o vento uivar lá fora. Sem avisar, senti seus dedos cálidos tocarem minhas têmporas. Eu estava agachado no matagal. A 2 metros, em frente de onde eu me escondia, havia um espadachim com mais de 2 metros de altura. Seu corpo maciço e musculoso recendia enxofre. A cabeça, até mesmo a testa, era coberta por uma cabeleira horrível e emaranhada, suas sobrancelhas eram talhos enormes e o rosto, torcido e odioso. Ele olhava maldosamente para um jovem espadachim à sua frente. 5 figuras idênticas ao gigante se materializaram e rodearam o jovem espadachim. Os 6 riam ao mesmo tempo, uma gargalhada vinda do fundo das entranhas, como um gemido, um rosnado. Senti náusea. O jovem guerreiro virava a cabeça bruscamente para a direita e para a esquerda, brandindo a espada freneticamente, girando, esquivando-se e cortando o ar. Ele não tinha chance. Com um rugido, todas as figuras saltaram sobre ele. Vindo por trás, o gigante desceu a espada sobre o braço do jovem, decepando. Ele soltou um grito de dor, o sangue começava a jorrar e, num último e frenético esforço, ele golpeava cegamente o ar. A espada enorme cortou novamente o ar, e a cabeça do jovem espadachim foi arrancada do corpo, rolando por terra com uma expressão terrível no rosto. Oh! Gemi involuntariamente, nauseado. Um cheiro de enxofre encheu o ar. Alguém agarrou meu braço com toda a força e me arrancou dos arbustos, lançando-me no chão. Quando abri os olhos mortos da cabeça decepada do jovem espadachim, a poucos centímetros do meu rosto, alertaram-me silenciosamente para o meu próprio destino iminente. Então ouvi a voz gutural do gigante. Diga adeus à vida, jovem idiota. Rosnou a figura demoníaca. Seu sarcasmo enfureceu-me. Agarrei a espada do jovem espadachim e me levantei para enfrentá-lo. Ele me atacou com um grito estridente. Eu me defendi, mas a força do seu golpe me lançou ao chão. De repente eram 6. Pus-me de pé num salto, tentando fixar o olhar no original, mas sem muita certeza de qual era ele.
Eles começaram a cantar com voz cavernosa. Arrastavam-se lentamente na minha direção, o canto transformado num terrível hino de morte. Então a sensação tomou conta de mim e percebi o que devia fazer. O gigante representa a origem de todos os seus infortúnios, ele é a sua mente. É o demônio que você precisa exterminar. Não se iluda como guerreiro morto. Mantenha a concentração. Interiormente me vi pensando que a lição tinha sido muito longa. Então voltei à difícil situação daquele momento, sentindo uma calma glacial. Deitei-me de costas e fechei os olhos, como se me rendesse a meu destino. A espada nas mãos, a lâmina contra meu peito, contra meu rosto. As ilusões podiam enganar meus olhos, mas não meus ouvidos. Apenas verdadeiro espadachim faria ruído ao se movimentar. Ouviu atrás de mim. Restavam-lhe somente duas possibilidades: fugir ou me matar. Ele decidiu me matar. Ouvi atentamente. Quando senti que estava prestes a brandir a espada, levantei a minha com toda a força e senti-a perfurar a roupa, a carne, os músculos. Ouvi um grito terrível e o baque de seu corpo caindo. Atravessado por minha espada, caído de bruços, estava o demônio. Desta vez você quase não voltou. Disse Sócrates, franzindo as sobrancelhas. Corri até o banheiro, completamente nauseado. De volta ao escritório, tomamos chá de camomila com o caçuz, para os nervos e o estômago. Comecei a relatar a viagem a Sócrates. Eu estava escondido no arbusto atrás de você, assistindo a tudo. Ele me interrompeu. Em determinado momento, senti vontade de espirrar, ainda bem que me controlei. Eu não estava com a menor vontade de enfrentar aquela figura. Por um instante achei que devia intervir, mas você se saiu muito bem, Dan. Ora, obrigado, Sock. Por outro lado, parece que você não percebeu o ponto principal, que quase lhe custou a vida. Foi a minha vez de interrompê-lo. Para mim, o ponto principal e o que mais me preocupou foi a ponta da espada daquele gigante, gracejei. E não perdi o ponto. É mesmo? Sock, combati ilusões a minha vida inteira, preocupado com problemas pessoais insignificantes. Dediquei minha vida ao autoaperfeiçoamento, sem compreender o que me fez iniciar a busca. Embora tentasse fazer que o mundo funcionasse só para mim, sucumbia à mente, sempre preocupado comigo. Eu. O gigante era eu, o ego, o eu inferior, aquele que eu sempre acreditei ser. E eu acabei com ele. Quanto a isso não há dúvida. Disse ele. O que teria acontecido se o gigante tivesse vencido? Nem fale nisso. Ele me alertou, com ar sombrio. Quero saber. Eu teria morrido. Provavelmente. Disse ele. No mínimo, teria enlouquecido. A chaleira começou a apitar.